Hebreus 7:7, nós temos falado nesses dias sobre honra, que nós precisamos ser honrosos. Deus quer levantar uma geração de honra, de homens e mulheres honrosos. Amém, irmãos? E nós precisamos aprender que a honra, ela deve ser dada a Deus e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então, se você é uma pessoa que constantemente olha para o próximo com desdém, ou considerando ele inferior, você está quebrando o princípio do fundamento do Evangelho de Cristo, que a Bíblia diz o seguinte: cada um considere o seu próximo superior a você mesmo. Cada um carrega os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Amém? Então, eu e você precisamos entender que devemos dar honra a quem tem honra. Tem uma honra que nós damos quem? A Deus. Essa honra você não pode dar a outra pessoa. Amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então essa honra você dá a Deus. Se você tomar essa honra e dar a alguma religião, a algum homem, ou alguma imagem de escultura, você está quebrando o primeiro mandamento. Então isso acarretará maldições, peso, sofrimento para a tua vida. Mas também tem uma honra que nós devemos dar a autoridades espirituais, como por exemplo, pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa é honre teu pai e a sua mãe, para quê? Para que se prolonguem os seus dias na terra e tudo te vá bem. Então tem uma promessa, o texto diz, é o primeiro mandamento com promessa. Deus está dizendo, se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai viver muito tempo e vai prosperar. Porque tudo te vai bem significa prosperidade. Quem não honra pai e mãe, não prospera. Não vive muito tempo. Então o que nós estamos vendo nessa geração? Uma geração de pessoas desonrosas. Quem não honra pai e mãe, não vai honrar patrão. Por isso que nós vemos aí, hoje, muitos cristãos até inclusive, que não honram as suas autoridades, patrão por exemplo. Quando eu converso com muitos empresários, eles dizem isso, é muito difícil encontrar funcionário bom, pastor. É muito difícil. E quando eles dizem difícil, não é que falta gente desempregada, tem muita gente precisando de trabalho. Mas eles só arrumam gente problemática. Mente, coloca atestado, rouba equipamento, dinheiro na empresa, arruma confusão, cria um monte de cenários ruins. Então é difícil, mas isso é desonra ao patrão. Quem não honra pai e mãe, não honra patrão, mas também não honra professor. Você vê a desonra que existem sobre os professores hoje? A geração de hoje é uma das gerações mais desonrosas que existe. Quem não honra pai e mãe, quem não honra patrão, quem não honra professor, vai honrar pastor? Não. E tome pancada no pastor. Tome pancada. Pastor é ladrão. Ó, só do fato de eu estar ministrando sobre a oferta aqui, já virei ladrão. É assim. Essa é a mente do mundo, essa mente de Caim que matou Abel, porque quis honrar a Deus. Sempre vai existir alguém levantando para tentar matar a fé de quem está querendo honrar a Deus, e honrar pessoas, e honrar autoridades. Então a Bíblia diz que existe recompensa para quem honra, amém? Existe recompensa. Jesus deu um exemplo, que eu e você podemos perder recompensas de Deus, ou receber parte ou nenhuma recompensa da parte de Deus, se nós não aprendermos a honrar. Jesus disse, quem honra o profeta, por ser um profeta, receberá o galardão do profeta. E eu falei aqui no domingo passado, qual é o galardão do profeta? Basicamente é duas coisas. Só existe um tipo de pessoa que Deus prometeu isso, para os profetas dele. Ele disse, se você for profeta, você vai receber 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. E ele também disse, que ele entregaria os desejos do coração do profeta. Então, quando eu quero receber essas coisas na minha vida, eu preciso, só tem uma maneira, aliás, duas maneiras. Ou se eu for profeta, ou se eu honrar o profeta. Porque quem recebe o profeta por ser profeta, receberá o galardão do profeta. Então você percebe como que Deus, ele alinha todas as coisas? Nós falamos também que o príncipe da desonra, ou o filho da desonra, é Satanás.
E todos aqueles que dizem ser de Deus, mas andam no princípio da desonra, eles estão andando em aliança com o diabo. Porque ele é o filho da desonra. Ele foi o único que decidiu não honrar nada e nem ninguém, e somente as suas próprias vontades. Nós não andamos sem princípios, nós somos tementes a Deus. Amém, irmãos? Então, continuando nessa linha de falar sobre honra, sobre honrarmos o mover de Deus, honrar o Senhor, honrar aqueles que vêm em nome do Senhor, honrar pai e mãe, honrar os nossos irmãos, nós vamos falar agora sobre como que a bênção se instala na nossa vida. Nós precisamos entender que muitas das coisas que Deus quer dar para nós ficam retidas. Você vai ver muito cristão falando, nossa, eu já oro tanto por essa promessa e ela não acontece. Ué, mas Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então lembra, o problema não está do céu para cima, está do céu para baixo. A gente está descumprindo princípios. A Bíblia diz, por exemplo, quem ora duvidando, não pense que receberá algo do Senhor. Ué, mas Deus não quer dar? É, mas Ele diz, não duvide, se você duvidar eu vou reter. Então nós precisamos aprender a honrar a Deus. E o tamanho da sua honra, da sua fé, é o tamanho da sua honra. Não tem como você dizer que tem muita fé em Deus, mas você não honra ninguém. É mentira. Por que Jesus não pôde operar milagres lá na cidade dele? Porque aquelas pessoas não honraram. Eles olharam para ele e falaram, você é o filho de Deus, coisa nenhuma. Você é quem? Você é o filho de Maria, de José. Você é o carpinteiro, você brincava com os meninos aqui. Você estudou com meu filho. Como que você é isso tudo? É nada. Desonraram Jesus. E o tamanho da desonra era o tamanho da fé. Nenhuma. Como que alguém vai olhar e crer que ele é um homem de Deus, enviado de Deus, se não honra? Não tem como. Então as duas coisas andam interligadas. Por que acontecem tantos milagres na África? Porque aquele povo honra. Aquele povo honra. Agora, por que no Brasil e nos países da América Latina é tão difícil? América Latina não, alguns países da América Latina os milagres são retidos. Como no Brasil. É muito difícil você ver milagres extraordinários acontecendo. Você ora, você jejua, você sente o fogo de Deus, você sente. Você fala, rapaz, se eu botar a mão no morto, ele levanta. Mas você ora por pessoas enfermas, não acontece, sabe por quê? É como as pessoas estão olhando para os profetas de Deus, com desdém. Aparece um guruzinho aí na internet, está todo mundo lá, levantando 5 horas da manhã, para poder assistir o guru. Hoje tem mestre para tudo, mentor para não sei o que lá, mentor para não sei o que lá, sabe? Vem aprender as técnicas para isso, para aquilo, e fica todo mundo lá. Todo mundo tem um monte de guru na internet, levanta 5 da manhã, mas aí o pastor chama para orar às 8 horas da noite, a pessoa não vem. Desonra os profetas de Deus. A minha pergunta é, se Jesus estivesse aqui na terça-feira às 8 horas, quem será que faltaria? Você entende? Ah, pastor, mas você não é Jesus, né? É claro que eu não sou. Mas ele disse, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai que enviou. E ele disse uma maldição ainda. Não me vereis mais, até que aprendais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você está entendendo por que às vezes você sente a vibração do poder de Deus fluindo, mas você sente que fica em você, não sai. Eu já senti isso tantas vezes na igreja, tantas vezes aqui no nosso meio mesmo. Mas eu percebo a desonra, muitas vezes, nessas coisas. Não vem no culto, não vem na reunião, falta, não dá satisfação, fala que vem, mas não vem, troca por qualquer coisa, não dá o dízimo. Porque dízimo significa honra. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, se você olha e acha que vai viver coisas em Deus, você precisa entender que a bênção de Deus, ela vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Amém? Ah, pastor, mas Deus já me abençoou. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. E como que se manifesta em nós? Por que nós temos um Deus que já nos curou pela morte de Cristo na cruz, e essas curas não acontecem? Porque às vezes tem alguém se movendo no dom de cura, e você não honra aquele alguém. E porque não honra, não recebe. Isso é muito misterioso. Estou ensinando coisa para os irmãos aqui que é muito profunda, irmãos. Amém?
Então, o que diz em Hebreus 7,7? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Lembra que o texto da palavra diz no Salmo 133? Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como óleo fresco que desce pela barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes, ou seja, a bênção vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso é um princípio. Quando Jesus chegava naquela cidade, não operou grandes... Irmãos, nós estamos falando do Senhor de toda a terra. Nós estamos falando do autor da vida em carne e osso num lugar. Pensa comigo, nós não estamos falando de um pastor, de um irmão muito abençoado. Nós estamos falando do próprio Senhor Jesus encarnado, presente. Ele não pôde fazer. Você sabe o que significa não pôde na Bíblia? Não poder, na linguagem original do texto, significa ele foi impedido. Porque se o Senhor não quisesse, eu entenderia. Mas ele queria, mas ele não pôde. Foi impedido. Quantas vezes nós somos impedidos de receber a plenitude do que Deus tem para nós, porque nós não honramos líderes espirituais, porque não honramos o patrão, porque não honramos a Deus, porque não honramos pai e mãe. Irmão, porque você não honra a sua esposa. Mulher, olha que interessante. Como assim, pastor? Eu preciso, para mim receber a bênção de Deus, eu tenho que honrar a minha esposa? Tem. Maridos, dê para sua esposa o que lhe é devido, para que as vossas orações não sejam impedidas, diz o Evangelho. Já imaginou? Você está orando e Deus está assim, ó. E aí você, Deus, pelo amor de Deus, Deus, o que acontece? Eu oro e nada acontece. Aí Deus fala assim, vai honrar a sua esposa, vai lá, pede perdão para ela, porque ela é melhor do que você e você se acha melhor que ela. Aí o cara, não, vou orar mais. Fica orando, meu filho, fica orando, já que você quer viver assim. Então, temos que honrar. E pai e mãe? Irmãos, quem aqui tem pai e mãe? Honre a sua mãe enquanto ela está viva. Honre o seu pai, querido. Você está plantando desonra nos seus filhos. Todo pai e mãe, todo homem e mulher que não honra pai e mãe, os seus filhos também não vão te honrar, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E deixa eu dizer uma coisa, deixe os seus filhos verem você honrando. Faça eles verem, porque você está plantando muita coisa boa quando você for bem velhinho, viu? Então, é isso. O princípio da honra está ligado em tudo, porque o trono de Deus é firmado em honra. O nosso Deus é o Deus de toda honra. O nosso Deus é honrado, irmão. Ele é nobre. Nosso Deus não é essa coisinha bagunçada que a gente está vendo aí, não. Quem está entendendo, diga amém. Então, o maior abençoa o menor. Então, grava isso. Ninguém pode se auto-abençoar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, ninguém pode se abençoar a si mesmo. Não. Pastor, eu oro e a bênção de Deus vai vir na minha vida. Não vai, não vai. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez, a bênção já foi definida. Só que tem coisas que só vão se manifestar quando você aprender o princípio de honrar a Deus, honrar pai e mãe, honrar autoridades, honrar aqueles que estão caminhando com você no caminho. O irmão vai lá, abre a casa dele para fazer a fire. Aí todo mundo fala, não faz mais que obrigação. Não. Ele está servindo você com a casa dele. Honre ele. Honre, vai lá, ajuda no final, limpa tudo, deixa tudo um brinco. Leva a comunhão. Fala, nosso anfitrião, toda reunião da Fire ele faz comunhão. Irmãos, nós somos muito desonrosos. A gente acha que as pessoas são obrigadas a fazer algo por nós. Não, na verdade esse irmão tem que me honrar, porque olha, ele tem o prestígio da minha presença aqui. Deixa eu te ensinar um segredo da honra. Você nunca busca honra, você dá. Grava isso. Se você acertar isso aqui, você não erra nunca mais. Faz isso. Não busque ser honrado, busque honrar. Eu vou honrar a todos. Não é isso que a Bíblia diz?
Quem honrar o profeta por ser profeta, receberá o galardão do profeta. Quem honrar o justo por ser justo, receberá o galardão do justo. E quem honrar os pequeninos por serem pequeninos do Senhor, discípulos do Senhor, ainda que seja com um copinho de água, não ficará sem o seu galardão. Promessa de Deus. Então quem são esses três? Profeta, justo e pequenino. São as três instâncias de relacionamento que a gente vai ter na nossa vida. Pessoas acima de nós, pessoas no mesmo nível que a gente e pessoas abaixo. Não, só tem que honrar a autoridade. Não, você tem que honrar quem está abaixo de você também. Você tem que honrar todos. Amém? Não, eu só vou honrar os pequeninos, porque eles são os humildes. Esse negócio de honrar os grandes, aí os grandes se acham. Não, isso aí é uma desculpa da sua carne para você não ser uma pessoa honrosa. Porque quem é uma pessoa honrosa, ele honra a todos. Entende? Honra a quem tem honra, diz a Bíblia. Aí vem os malucos aí que quer honrar também. Bom, enfim, deixa eu avançar aqui, porque, meu Deus. Então, todos nós devemos estar abaixo de autoridade. O maior abençoa o menor. Repita comigo, o maior abençoa o menor. É eu que estou dizendo isso? Não, é a Bíblia, Hebreus 7,7. Sem contradição alguma, o maior abençoa o menor. A bênção vem de cima para baixo. Amém? Então, quem que é a única pessoa que não está sujeita à autoridade? Todos nós devemos estar debaixo de autoridade, amém? Qualquer pessoa que não... Eu te pergunto, quem fala na sua vida? Se na sua resposta você não souber quem fala... Não adianta falar Jesus, tá? Jesus e Deus, isso é conversa fiada. Quem fala na sua vida? Quem é o seu líder? Quem que tem peso de guia espiritual para você? Você não sabe quem é? Então você já está fora de autoridade. Entende? Tem gente que fala, não preciso de autoridade sobre a minha vida. Precisa. Precisa sim. O único que não tem autoridade sobre si é quem? Deus. É o único. A partir daí, abaixo de Deus, todos devem estar abaixo de autoridade. Posso ouvir um amém? Amém. E quem foi o único que não quis aceitar isso? Satanás. Ele disse, eu não preciso de Deus para estar na glória. Eu não preciso de Deus para ter todo o poder. Eu vou construir o meu trono acima do trono dele, porque para mim ele não é nada. O que aconteceu? Foi precipitado. A desonra traz precipitação e perda de posição. Quem está entendendo, irmão? Isso é muito, muito profundo. Então, todos nós devemos estar submissos à autoridade. Tudo abaixo de Deus deve estar debaixo de autoridade. Todos. Irmãos, até Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se colocou debaixo de autoridade. Ele se colocou debaixo da autoridade dos pais dele. E a Bíblia diz, por um tempo. Porque ele é o Senhor de tudo. Irmãos, Jesus quando nasceu aqui, cresceu, ele sabia quem ele era? Sabia. Ele sabia que ele ia morrer numa cruz? Sabia. Ele sabia tudo que ele ia enfrentar? E o que você sabe de Jesus até os 30 anos? Praticamente nada. Porque ele esteve em submissão. Qual foi o momento que o ministério de Jesus foi ativado? No momento que ele se encontrou com João Batista. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, que profundo. Mateus 3,13, coloque aqui, por favor. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão. Para quê, irmãos? Para ser batizado. Não é uma coisa que dá um nó na nossa cabeça? Como que Deus encarnado precisa se batizar? Porque é um princípio. Aí eu vejo cristão que fala, não preciso me batizar, basta eu crer em Jesus. Querido, se você é cristão e você não quer se batizar, você possivelmente você está debaixo de um ataque do diabo. Alguma coisa o diabo está trabalhando na sua mente. Por quê? Porque até Jesus se batizou. E por que Jesus foi procurar João? Porque João era sacerdote, irmão. Você sabia disso? João, mesmo sendo profeta, ele era sacerdote. Quem era o pai de João?
Ele era sacerdote no templo. Lembra que foi um anjo que apareceu para ele lá no templo, na hora do seu ofício? Ele era sacerdote. Ele era da tribo de Levi. A mãe de João Batista era da tribo de Levi. E a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Portanto, João era um sacerdote diferente, mas ele era. Mas João não tinha sacerdote sobre a vida dele. Ele tinha o pai dele que era sacerdote, irmãos. Porque toda autoridade deve estar debaixo de autoridade. Aí João está lá, amando de Deus, batizando no Jordão. E quando ele vê Jesus aparecendo, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que vai salvar a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que veio enviado do céu para nós. Ele olhou e viu. Sabe por quê? Porque sempre vai ser a autoridade espiritual que vai apontar o caminho para o seu chamado, para o seu ministério, para aquilo que Deus tem, sinalizando, dizendo: é por aqui o caminho. Por que você vê muitas pessoas que oram, jejuam, têm até unção, mas eles não crescem? Porque eles não se sujeitam à autoridade. Eles não se sujeitam, eles não querem ser conduzidos por ninguém. Deus não abençoa os caminhos que Ele quer que você morra, irmão. Toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, precisamos estar debaixo de autoridade. Quem foi que deu destino para Jesus? João Batista. Versículo 14, olha que interessante. Você acha que essa pergunta não veio para João também? O que diz ali? Mas João opunha-se-lhe. Jesus chega lá e fala: eu vim para você me batizar. Qual foi a fala de João? Eu te batizar? O senhor esqueceu? Eu acabei de dizer que tu és o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália. É você que deveria me batizar. Não foi essa a fala? Vamos ler o texto que fica melhor. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Tudo que procede de Deus procede em honra, e o maior abençoa o menor. Quem não se submete aos enviados de Deus não é desatado no seu ministério, não cresce, não prospera. Por isso que o diabo tenta tanto desmantelar a autoridade espiritual. Por isso que o diabo tenta desmantelar a igreja, dizer que cada um por si. Não, irmãos, existe sim autoridade constituída. Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, visando com isso o treinamento e aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério. Então Deus levanta autoridades para preparar você. Isso que eu estou te pregando, talvez você nunca ouviu na sua vida. Mas Deus me levanta numa autoridade para falar isso para você. Por quê? Porque Ele quer ativar você para esse grande avivamento que está chegando, para esse grande mover que Ele está trazendo. Ele não quer que você fale sobre avivamento, Ele quer que você viva avivamento. Ele quer que você toque o sobrenatural de Deus. Os cegos enxerguem, os mudos falem, os aleijados andem, demônios batam em retirada. Mas só tem autoridade quem se sujeita à autoridade. Aleluia. Irmãos, eu sinto o poder de Deus aqui. Então, se o diabo ele é o filho da desonra, quem não se submete, quem não honra, ele está quebrando esse princípio. Ele pode ser até um filho de Deus, mas ele vive como um filho do diabo, debaixo da desonra, porque a bênção vem de cima para baixo. João batizou Jesus, e depois de Jesus sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Você acha que o Espírito Santo já não morava em Jesus? Você acha que não? É claro que morava. Maria engravidou do Espírito Santo. Jesus era filho do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo. Só que depois dele cumprir a justiça de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele, unção para o ministério, poder. Aí ele vai para onde? Para o deserto. E no deserto ele é atacado pelo diabo, e ele vence. Por quê? Porque ele estava debaixo de um envio. Aí Jesus volta, entra na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar a palavra, curar os enfermos, colocar em liberdade os oprimidos. E aí Jesus começa a operar muitos milagres, muitas maravilhas. Qual foi o primeiro sermão de Jesus, você sabe?
Pega essa revelação. Desafio você a encontrar na Bíblia. O primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe quem pregava isso? João Batista. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos honrar aqueles que vêm em nome do Senhor. Quando perguntaram para Jesus, ele disse: não há homem nascido de mulher maior do que João Batista. Jesus honrava João Batista, mesmo sendo ele maior que João Batista, porque esse é o princípio da honra, da submissão àqueles que vêm em nome do Senhor. Amém, queridos? Deus tem uma grande bênção para mim e para a tua vida. Ou alinha o teu coração dentro dos fundamentos da palavra. Vamos nos envolver com o Espírito Santo, mas vamos nos envolver com a palavra de Deus, porque Deus vai fazer coisas tremendas através de nós. Pega a sua mão de profeta e chacoalha o sermão e fala: irmão, está ouvindo o que Deus está falando com você? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem pessoas sendo curadas aqui agora, irmão. Eu não sei quem chegou aqui sentindo algo ruim na sua vida. Deus está curando o seu corpo agora. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tem gente que fala assim: eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de ninguém. Você é abençoado pelo sacerdote. Sabe, irmãos, eu só estou aqui porque um dia alguém passou o manto dele para mim. Aí você quer receber o manto lá do céu. Quando Deus quer abençoar você, Ele vai usar um sacerdote. Tem gente que está aqui hoje, e você está aqui hoje nessa noite, você nem ia vir para o culto hoje, mas você veio hoje para o culto porque Deus queria falar com você. E você fala: Deus, fala comigo. A questão não é se Deus fala, a questão é se você está ouvindo. Porque se você estiver ouvindo, se me ouvirdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Amém? Mateus 23:19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas tinham aquela mania de dizer que ele já é separado, já era ungido, já era consagrado. Aí o Senhor disse: olha, a oferta não é nada. O que santifica o altar, a oferta é o altar. Você entende que a bênção vem de cima para baixo? Dinheiro é dinheiro na sua mão. Mas quando você coloca no altar, diante do Senhor, vira o quê? Poder de Deus. Vira legado. Vira fruto que aumenta o seu crédito diante do Senhor. Você entende, irmãos? Por que que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Ele entendia, aquilo não era lei. Aquilo era princípio eterno, princípio espiritual. Posso ouvir um aleluia aí? Então, queridos, eu vejo muita gente brincando com essa coisa de unção. Não, eu oro porque eu oro e Deus me dá unção, porque eu vou para o monte e lá. Gente, lugar mais complicado que você vai encontrar gente é no monte. Porque tem de gente perturbada. Só que são homens e mulheres de Deus. Não tenha dúvida. Você vai chegar lá, Deus vai usar, a pessoa vai falar, vai mover, né? Pensando assim, gente de Deus que estiver lá, né? Porque tem alguns bagunçados. Mas tá. Só que quando ele terminar de falar, e Deus terminar de falar, conversa 5 minutinhos com o cidadão que falou. Você vai ver tanta confusão na mente que você fala: não acredito que Deus estava usando esse cara. A pessoa fala até bobagem, coisa que não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque muitos não se sujeitam à autoridade. Então não aprendem. Por mais que Deus queira ensinar, não aprendem. Não foi esse o erro de Israel? Saiu do deserto, mas endureceu o coração contra Deus. E contra quem? Moisés, o seu ungido. Deus não queria matar o povo no deserto. Ele queria levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Mas os princípios estavam errados. Então Deus teve que permitir o povo ficar rodando no deserto. Tem muito crente andando no deserto porque ainda não aprendeu princípios. Entra ano, vai ano, a sua vida está do mesmo jeito, porque você não aprendeu princípios. A bênção completa de Deus virá na tua vida quando você aprender a cumprir princípios. Aí tem gente que fala: não, põe a mão em mim para me receber a unção que você tem. Eu falei aqui, irmãos, de um dos segredos da unção. Eu não tenho o poder de te dar a minha unção, mas você tem o poder de tomar, através da honra. Não foi assim que a mulher fez com Jesus?
se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Então Jesus não deu a unção para aquela mulher, ela tomou, honrando quem era Jesus. Quando você honra, você acessa o sobrenatural. Quando você... Lembra que Jesus disse, quem recebe um profeta que eu enviei, recebe a mim. Então você acessa o poder de Deus quando você honra. Posso ouvir um aleluia, irmãos? Estão tão quietinhos. Tem unção aí na sua vida, seu coração, a palavra de Deus está falando com você? Amém? Eu estou aqui vibrando, eu podia até meia-noite, vamos? Brincadeira, irmãos. Então, tem gente aí fazendo o culto da transferência da unção. Vamos fazer o culto da transferência da unção. Venha para você receber. Será que é tão fácil assim? O profeta ora, jejua, se consagra, toma pancada de tudo que é lado, é perseguido, falam mal dele, a família fica contra ele, e aí vem alguém e fala, não, só põe a unção em mim que eu já recebo. Não é assim. Eu já vi coisas do tipo, eu vou cantar com unção agora, mesmo que a pessoa não saiba cantar, sabe? Viu aquela pessoa que parece uma, como que é o nome? Sei lá, taquara rachada, né? Aí fala, não, porque eu fui chamado, eu tenho uma unção no louvor. Hã? Então essa unção tem que penetrar nas suas cordas vocais, irmão. Irmã, tem que entrar lá, porque alguma coisa está errada. Você entende? Ou então aquela pessoa que canta muito bem, ela tipo assim, vai lá na estratosfera. Uou, aí você fala, nossa, mas que voz linda, maravilhosa. Que unção. Será que é unção? Outra coisa, eu já vi gente pensando assim, eu já ouvi isso. Nossa, fulano, você dirige tão bem. Onde você aprende? Parece que você tem uma unção para dirigir. Unção para dirigir? Uma unção para empresário? Uma unção? Será que é assim, irmão? Então não é. Muitas vezes a gente não sabe o que é unção. Eu não estou afirmando, mas muitas vezes é só habilidade. Tem nada a ver com unção. A pessoa tem um dom, um talento. E as pessoas acham que é unção. Então, será que é tão simples assim a gente receber unção? Então a gente percebe que às vezes falta consciência no meio da igreja de entender que a unção é capacidade para você executar o ministério. Se Deus derrama uma unção sobre você é porque Ele tem um propósito. E você só vai ativar esse propósito debaixo da autoridade de um sacerdote. Amém, irmãos? Então, como receber a unção que vem de cima para baixo? Se o maior abençoa o menor, como receber? Eu vou te dar um exemplo aqui rápido. Abra sua Bíblia em 2 Reis 2:9. Vamos entender sobre a unção um pouquinho. Então, tem transferência de unção? Tem. Você pode receber, por exemplo, cura. Você pode receber um milagre. Se você tocar em um homem ou uma mulher cheio da unção de Deus para curar. Entende? Teve vezes que Jesus, olha que interessante, Jesus chegou numa casa, você lembra quando desceram um aleijado pelo telhado? Pega o texto, Jesus estava pregando, a Bíblia diz que ele tinha uma unção para fazer curas naquele lugar. Se Deus deu uma unção para Jesus fazer curas, significa o quê? Que tinham pessoas doentes ali. E Deus queria entregar curas ali, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus para curar. Alguém consegue entender o que é isso? Você já deve ter se percebido em algum momento que você via que Deus estava usando você. Você não sabia explicar, mas você sabia que Deus estava usando você. Quando você estava falando com alguém. E aí você tem que discernir. Se o Espírito Santo, eu estou sentindo a presença dele aqui para mim falar com essa pessoa, qual que é o objetivo? Curar ela? Ou para que ela aceite Jesus e conheça o Evangelho? Então o Espírito está sobre você para evangelizar. Se é para ser curada, é para curar. Jesus estava cheio do Espírito para curar. O que aconteceu? Tinha muitos líderes da sinagoga ali, ouvindo ele. E quando Jesus estava ali pregando, desceram um aleijado pelo telhado. Quando aquele homem desceu, um monte de gente se assustou, se escandalizou. E aí Jesus aproveitou para trazer um ensinamento. Ele disse, por que vocês arrasou no coração de vocês? Falou isso para os religiosos. Porque Jesus sabia o que eles estavam pensando. Por que
vocês estão olhando para mim como se eu não pudesse ter autoridade para estar aqui, falando o que eu estou falando? Aí Jesus olha para o aleijado e diz: perdoados estão os teus pecados. Aí ele diz: mas o que é mais difícil? Falar isso para ele ou dizer levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E o aleijado levantou curado. Pega isso, irmãos. Era para Jesus ter curado mais pessoas naquela noite, mas ele só curou aquele que o honrou. Aqueles que não estavam ali, estavam arrazoando no seu coração, dizendo: quem é esse? Não foram curados. Então você pode perder a bênção, você pode receber só uma parte da bênção, mas você pode receber a bênção completa. Isso vai depender do tamanho da sua honra. 2 Reis 2,9 diz: e sucedeu, pois, meu Deus do céu, e sucedeu, pois, que havendo passado Elias, disse a Eliseu: pede-me, Eliseu, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse ele, olha a resposta de Elias: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Olha que interessante. Irmãos, eu não sei se você tem noção, mas Elias foi um dos maiores profetas que esse mundo já viu. Quem que apareceu no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Elias era um grande profeta, muito usado por Deus, e ele tinha um discípulo, e esse discípulo se chamava Eliseu, e Eliseu andava com Elias aonde Elias ia. E aí um dia Elias olhou, depois de ele ter sido testado e aprovado, disse: olha, me pede, Eliseu, o que você gostaria de receber? Eliseu já sabia o que era essa fala. Eliseu viu no ministério de Elias, todas as vezes que Elias perguntou para alguém o que ela queria, aquela pessoa recebeu um milagre, recebeu cura, poder de Deus, provisão. Agora o profeta se vira para quem? Para o discípulo, e diz: o que você quer que eu faça por você? Ele disse: sabe essa unção que está sobre você? Eu quero o dobro, eu quero a porção dobrada. E qual foi a fala de Elias? Você pediu uma coisa muito grande, como que eu posso te dar algo que eu não tenho?